Quero saudar e dar as boas-vindas aos novos vereadores e vereadoras, registra a presença dos servidores da casa, saúda quem está nos acompanhando aqui presencialmente, saúda a todos que nos acompanham de forma remota, uma boa noite a todos. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura nesse dia 19 de maio de 2025. Ausência justificada dos vereadores Enio Ronque Júnior, Robson Michel Resch e Mike Reicher. Iniciando o expediente, convido o vereador Lully para que proceda a leitura do texto bíblico. Assim diz Javé, desça ao palácio do rei de Judá. Chegando aí, diga o seguinte: Rei de Judá, você que está sentado no trono de Davi, escute as palavras de Javé, que seus funcionários também escutem, como todo o povo costuma entrar nestas portas. Assim diz Javé. Obrigado, vereador. Considerando a leitura prévia da ata da sessão pelos senhores vereadores, coloco em discussão. Não havendo manifestação, coloca a ata em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Considerando o deferimento para o uso da tribuna, convido a secretária municipal de Agricultura, a senhora Vanessa Pacheco, para fazer uso da palavra por 15 minutos sobre o horto municipal. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. A minha intenção aqui é apresentar um pouco do que a gente pretende e do que está trabalhando no horto municipal. Então, a importância do nosso horto, né? Então, ele é importante na parte social e ambiental, porque ele faz uma conexão com a comunidade, fortalece os laços e promove a inclusão social. A conservação ambiental contribui para o equilíbrio ecológico local e educação sustentável. Também inspira novas gerações a cultivar e consumir um alimento mais saudável. Não é diretamente no horto, mas está relacionado, então, mas dentro da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, a gente tem um programa Minha Horta, e esse programa Minha Horta, ele tem o apoio e a participação de outras secretarias, como a assistência social e a saúde. Então, a assistência social, ela indica famílias de baixas rendas, né, que pretende ter uma horta na sua casa, na sua residência, e a saúde também pode estar indicando. Então, a gente vai no local, vê, esse aí é fotos do ano passado, a gente vê o local, estuda a melhor forma para adaptar com o que a pessoa tem, e para orientar, na verdade, e a secretaria ela fornece um kit com substrato e mudas. Então, e a gente pretende começar esse ano, nos próximos 30 a 40 dias, a retomar esse programa em virtude de um atraso que a gente teve de muda e pelo calor excessivo do início do ano. Mas a gente já tem uma lista de algumas pessoas que já solicitaram a visita. A gente também tem um horto de portas abertas para as secretarias e também para as comunidades, mas o que a gente mais recebe visitas é através das nossas secretarias durante todo o ano. A Secretaria de Assistência Social, como eu falei, com esses grupos de pessoas que pretendem fazer a horta. Da saúde, do staff, então aquelas pessoas que estão em algum programa de redução de peso, qualidade de vida, ou pessoas mais de idade. Então, essa visita da comunidade da escola, ela é para encontros e atividades que promovem, né, o bem-estar e aulas didáticas e práticas com os alunos. Então, esse ali é um exemplo, né, de uma visita recebida no horto.
Além disso, das secretarias, a gente tem algumas parcerias com entidades. Por exemplo, a EPAGRE. A gente tem 2 unidades demonstrativas. Uma é a unidade de compostagem, que já está há alguns anos, e a outra é que a gente vai iniciar com a horta suspensa. A unidade de compostagem, ela vem um recurso do governo, em parceria com alguns produtores do Máximo, para estar trabalhando a questão de casca de palmeira, banana e fazer o composto. Era uma unidade piloto, ela vai ter que passar por algumas adequações e para ela voltar à ativa. Alguns municípios que fizeram a melhoria, viram essa necessidade de estar adaptando, que é normal quando é um projeto piloto, elas estão ativas. Então, assim, nós estamos esperando a EPAGRE lançar o SC Rural, e a pedido do extensionista aqui de Luiz Alves, para a gente estar visitando os municípios que fizeram essa melhoria e a gente analisar junto com eles se a gente vai realizar as melhorias através desse programa e continuar com a compostagem. Talvez ela vai alargar, diminuir, enfim. Ou, nessa análise, a gente vai dizer, não tem como, não é viável, porque cada município tem uma realidade, cada município tem uma cultura. Então, se não for viável, a ideia é manter a estrutura de cima, fazer uma cobertura de sombrite, e na parte de baixo, onde tem aquelas divisórias, eliminar e estar fazendo canteiros, provavelmente suspenso. Essa unidade demonstrativa vai vir para o município, ali no Horto, a gente vai ver a viabilidade, o pesquisador ainda vai passar agora o projeto, custo, e a gente vai analisar quantas dessas a gente vai fazer. Ela tem lá na EPAGRE há 3 anos, então ela diminui o número de plantas invasoras, vocês percebem ali, né, na altura, que pouca erva daninha tem. Ela tem plantas mais sadias, se percebe durante esses 3 anos, e o plantio e colheita é de forma humanizada. Então, vocês veem, o Carlos é mais alto que eu, né? É um pouco mais baixo, e é muito tranquilo para a gente plantar e colher. Qual é a ideia de trazer poucas unidades, 2 ou 3? Ver se para o nosso horto isso vai ser realmente como ali na EPAGRE, uma coisa que se adaptou, foi bom, depois a gente vai ampliando. E também assim, a gente nota que toda escola pede para a gente visitar, que eles querem ter uma horta. Mas no decorrer do ano tem erva daninha, tem pragas, né? E isso dificulta para eles a manutenção. Eles vendo ela instalada, eles vão poder decidir se vão querer lá ou não, né? E essas pessoas também que vêm visitar, às vezes uma pessoa que está num grupo mais depressiva, mais de idade, com dificuldade até de locomoção, ela também pode fazer conforme a realidade dela, menor ou maior. Vocês estão vendo ali que ela deve dar em torno de 2 metros, ela pode ser diversificada com mais do que uma cultura ou diminuir o tamanho. Claro que não dá para plantar um tomate, né? Ela limita para algumas plantas, mas para chá, tempero, folhosas é muito tranquilo, tá? Então acho que é um projeto bem legal. Além de ser sustentável, não sei se a foto vai representar bem, eles têm vários modelos, esse aí é com bambu açu, e a parte de baixo que segura o coentro ali é bambu menor. Então, ela pode também usar o que a pessoa tem na propriedade ou que a gente tem disponível no município. Claro que a durabilidade é menor, né? Então, a gente também tem que analisar isso, porque monta, tem irrigação, e aí está 3 anos, mas a gente nota que ainda está bom, né? Então, a gente vai analisar isso também. Essa parte do horto é do lado ali do composto, ele era só o terreno. Então, o que a gente fez? Conseguiu uma terra um pouco melhor, rotativou, e a gente plantou ali espinheira santa, que é uma planta medicinal,
e ela tem espinho, então a gente plantou numa área mais reservada para não ter circulação de criança. E a ideia ali é estar consorciando com uma abóbora, batata doce, uma outra planta que se adapta ali, que é um pouco mais sombreado. Quem já foi no horto viu que permanece, né, dos outros anos essa estrutura que era usada para plantar palmeira e reflorestamento. A gente quer voltar a ter o reflorestamento porque tem demanda e a gente pode estar trazendo variedades para o produtor conhecer. Porém, duas empresas que a gente está em contato tentando agendar a visita, que não é muito fácil as empresas estarem abrindo a porta, eles já trabalham com papel biodegradável. Então, isso a gente vai analisar. Se mantém essa estrutura e usa o tubete de plástico, que dá todo aquele trabalho, fazer o rocambole, ou a gente usa biodegradável, que a pessoa pode estar levando, ou a gente plantando no município, que esse papel ele absorve de 2 a 3 anos no solo. A gente ampliou um pouco uma área que tinha ali, não está como a gente quer ainda, falta a parte melhorar a drenagem, mas a ideia dessa área é armazenar as plantas nativas como estão ali, e quando é feita a manutenção, a limpeza de um canteiro, que a planta está feia ou ela tem broto, está trazendo ali, são plantas que a gente já trouxe de canteiros e está passando pela parte de recuperação. Então ela vai poder voltar para um vaso do município ou até um canteiro, uma praça. Então a ideia é ter no horto também, não uma área muito grande, mas destinada a essas flores que a gente pode estar cuidando, né, e mantendo ela em vaso. O que mais a gente tem no horto? A gente tem a parte de temperos, são 6 variedades, que são os que mais usam nas escolas e creches. As plantas medicinais, nós temos hoje 15 variedades, incluindo a espinheira santa, até acabei repetindo o nome ali, sem querer. O que a gente está observando nesses canteiros? A malva, ela dá em grande quantidade e os chás são pouco, é mais em caso esporádico de dor de garganta. Mas tem aquele chá que a gente consegue tomar diariamente, capim-limão, hortelã. Então, alguns canteiros a gente está deixando mais do que uma variedade e outros a gente está ampliando conforme o que a gente está notando e percebendo no dia a dia do consumo. Já falando ali das hortaliças, até o ano passado tinha sido plantado em torno de 10 variedades, né? Então, agrião, alface, beterraba, brócolis, né? Repolho verde, salsa, que aí entra as variedades que vêm em bandeja. E agora com o nosso novo projeto, a nova licitação, né? Até para justificar, no mês de janeiro, fevereiro e março a gente não plantou nada pelas altas temperaturas e no dia 16 de janeiro a gente fez o primeiro plantio. Agora com a nova licitação, a gente conversando com a nutricionista, a gente pulou para 18 variedades, 18 cultivares. A ideia é diversificar justamente o que eu falei ali, para o horto ele ser um local de referência, um local, né, de modelo. Por exemplo, ali eu botei na licitação óleo poró, em pouca quantidade, para ver se uma escola desenvolve um prato, para ver se eles gostam, para depois a gente ir ampliando, né? A ideia é testar paladares dos nossos jovens e crianças. Então essas mudas ali já foram plantadas esse ano. O horto ele tem vários canteiros e a gente costuma escalonar. Aquela alface ali ela já está quase se passando. E olha que a gente estava colhendo em torno de 70 por semana. Por quê? Porque se a gente encher todos os canteiros, se nós plantar toda a unidade do horto, a gente não atende a escola, né? Sempre vai ter que ter compra. E a ideia é estar incrementando no cardápio das crianças, estar levando variedade, coisas diferentes. Então, com essas 18 variedades e escalonando, a gente sempre vai ter algo diferente para oferecer nas escolas e nas creches. Ali está o couve, que foi plantado recentemente, foi feito muda,
essas alfaces que a gente está colhendo desde de março, né? Dia 16 foi o plantio, ali, ó. Então vai chá, em pacotinho ali vai geralmente o espinafre, e as alfaces e o beterraba também vai no pacotinho, que é o que a gente tinha nesse momento para estar oferecendo. Agora no plantio entrou repolho, então, sabe, sempre está alterando. Então aí a alface vai uma quantidade, parece ser pouco, né, mas vai bastante. Então a recepção do pessoal já vem com bacia para a gente estar transferindo. Então qual é a ideia, né, do horto? Os próximos passos e convite também que eu faço a vocês, a colaboração, o horto é nosso, né? Fortalecer e expandir parcerias como a EPAGRE e outras entidades e secretarias, incentivar ainda mais as visitas. Ele está lá para receber visitas, para trocar essas experiências, e a gente quer modernizar o espaço para atendimento e ampliar o acolhimento para os estudantes e idosos. Então, assim, a gente precisa de um local, além de algumas melhorias, para a elaboração de práticas de alimentação saudável. Só para citar para vocês, as escolas vão nos visitar, elas recebem toda a orientação, colhem e levam para a escola. A ideia é pintar e botar uma bancada e uma pia de inox para as crianças fazer um prato colorido com alface, por isso essa ideia de diversificar a variedade de cores, e elas consumirem lá um suco verde, uma salada. Aí esse investimento na infraestrutura, que o Alexandre já foi lá, já visitou, a gente está aguardando o projeto. E uma coisa que a gente tem muito anseio é tornar o horto, porque ele é um horto municipal, né? E o Tangará, quando as crianças vão lá, a gente fala muito que é o nosso mascote de educação ambiental. Então a gente queria que ele recebesse o nome de Ninho do Zé Tangará e que ele tivesse placa, né? Na geral a gente não tem uma placa de identificação. No portão, a imagem do Zé Tangará, e quando a criança chega, ela ia associar isso. Então, é um dos projetos a gente tornar aquilo mais educacional, sabe? Então, finalizando, o Horto Municipal é um espaço que nutre as nossas comunidades, promovendo a alimentação saudável e fortalecendo a educação ambiental. Então, juntos podemos transformar o horto num modelo sustentável e social. Isso eu peço o apoio de vocês e agradeço a oportunidade para mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo e ainda pretende fazer. Certo, então, algum vereador tem algum questionamento? Fica aberto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, à disposição. Vanessa, em relação ao horto ali suspenso, tem previsão para dar início? Já tem alguma coisa encaminhada? Como é que está? A gente visitou a EPAGRE na semana retrasada e na quarta ele já veio no município para conhecer a estrutura do horto e para orientar qual seria o melhor local. Ele orientou mais ou menos no meio ali, entre as alfaces e os temperos, para a gente tentar começar com 2 unidades. Ele vai passar o tamanho que vai de plástico e tal, eu acredito que até a próxima semana, para a gente analisar se faz uma compra direta, uma licitação. A outra possibilidade é estar aguardando, e aí vai demorar um pouco mais, se a gente pode ser contemplado, aí ele vai fazer a solicitação para a EPAGRE de uma unidade demonstrativa. Aí esse custo ficaria com a EPAGRE. Mas eu acredito, né, pela estrutura, que a gente vai optar e antecipar em fazer nós mesmos. Parabéns pela iniciativa, né? Obrigada. E tomara que se estenda às escolas também. Seria ótimo, né? Eu acho que vai ser bem legal para as professoras até apresentar e explicar. Sim, seria isso. Obrigada. Até eu convido, se vocês quiserem agendar uma visita na EPAGRE, a gente pode estar marcando, indo lá. O Morales, que é o pesquisador, ele é bem receptivo, a gente pode solicitar para o extensionista do município. E ele deixou bem aberto porque ele está trabalhando em outros municípios e comunidades rurais. E pelo que eu entendi, em outro municipal nós vamos ser os primeiros. Pode marcar que a gente estará presente. Então tá, pelo menos da minha parte. Vanessa, primeiramente quero parabenizá-la pelo projeto. O projeto está muito bonito, quando foi apresentado.
vamos torcer para que isso funcione, porque o que a gente quer é que as coisas funcionem, que a gente quer ver o bem da comunidade, o bem do nosso município, né? Então vamos torcer por esse projeto aí, dizer que a gente vai estar com você, que você precisar de nós e acompanhar você, para nós lutar por essa causa, estamos aí para isso. Para isso a gente foi eleito, para brigar pelo povo. E querendo agradecer também ali pelo incentivo florestal, isso é muito importante até para incentivar as pessoas a plantarem, né? Não só de ficar a natureza, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. E esse reforço de vocês aí, dando esse apoio ao reflorestamento, é muito importante. Quero te agradecer, obrigado pela tua presença aqui e pode contar com a gente aí como vice-vereadora Suzana. Muito obrigado. Eu só queria reforçar que eu acabei esquecendo, no projeto que a gente mostrou lá de melhorias, a gente solicitou, quando fizer o telhado novo, a captação da água da chuva, para a gente estar usando no outro e mostrar isso para as crianças, que é muito importante para eles entenderem que a gente pode ser mais sustentável, né? Mesmo com um pequeno espaço. Boa noite, dona Vanessa. Muito obrigado por vir apresentar o projeto aí para nós. Eu fico muito feliz que vai retornar ao município o incentivo e fazer as mudas das palmeiras, assim como, não sei, a senhora não comentou, de muda de eucalipto, essas mudas também. A ideia é começar com o reflorestamento, depois se der com a palmeira. Sim, é muito interessante porque era uma demanda muito dos agricultores, tinha uma parceria muito grande no nosso município e era uma demanda que a gente sempre, o povo sempre procurava nós, e a gente anda por aí, pede para botar a funcionar lá, para fazer as mudas de novo, né? A muda de palmeira, a muda de eucalipto, a muda de reflorestamento, incentivar, show de bola mesmo, fico muito contente. Fico contente que, pelo andar aí, pelo jeito agora, eu li ali que tinha sido cancelado a licitação, a senhora retomou agora há pouco tempo, como é que está? A gente está na parte de justificativa para depois lançar ela no portal. A justificativa porque da ampliação das mudas, para que vai servir, né? Mesmo tendo nos outros anos, a gente tem que fazer termo de referência, essa parte que, né, é dos trâmites da licitação. Nós estamos no mês praticamente 5, né? Do começo do ano até agora não foi plantado nenhum tipo Foi plantado 2 variedades de alface por 2 vezes, beterraba, cebolinha, a salsinha não. Só a salsinha não. Aí o que a gente tinha no horto era o espinafre, que ele é perene, né? Então ele, por época, ele já estava sendo cortado. E agora a gente está iniciando semana que vem com um plantio naquela área de Espinheira Santa, que é batata doce, abóbora, e a gente está vendo mais uma outra variedade para estar plantando. Eu quero parabenizar também que vocês vão fazer o telhado novo ali e usar ele para captar a água da chuva, para mostrar para as crianças como utilizar, né, como fazer ali a água voltar, ajudar o plantio. Fico muito contente mesmo, dou os parabéns pela iniciativa, como diz a dona Suzana e o senhor da Luz. A gente está à disposição para estar ajudando o que precisar. Eu também me coloco à disposição para estar visitando, né, para ver as ideias aí. É muito bom. Quem ganha com isso é as nossas crianças, né, que a maioria do que é consumido, feito no outro, é consumido na nossa escola. Parabéns e o que precisar, conte conosco. Obrigada. Boa noite, Vanessa. Sobre a compostagem lá, vocês vão reformar ela ou vão plantar verduras embaixo lá? Ali depende do SC Rural. Eu quero visitar 2 municípios. O que eles fizeram, Yuri? Eles não estão usando casca, eles estão trazendo um composto pré-pronto, se eu não me engano, da Pamplona, e aí eles colocam ali dentro para fazer aquela aeração. E aí ele se torna, ele é produzido mais rápido e se torna mais acessível. E aí eles eliminaram aquele problema com aquela máquina que quando colocava casca, ele acabava o motor não vencendo e a navalha, né, e embuchava.
Mas antes de qualquer mudança, eu quero estar visitando, né, com a equipe técnica, esses municípios, ver o que eles mudaram, adaptaram, para ver se é viável para a gente comprar o composto pronto ou fazer ali. Então, conversando com o Carlos, a tendência dele é diminuir o tamanho, para fazer uma unidade de referência para os produtores que querem fazer o composto, porque tem alguns produtores de Luiz Alves pegando esse composto pré-pronto, uns da Pamplona, outros de Poedeira, né, Suíra e Poedeira, e fazendo já na propriedade. E se a gente não usar todo, daí a ideia ou é fazer telado de reflorestamento ali, ou a horta suspensa. Mas eu não consigo te dar a resposta hoje. Não, porque a horta suspensa é bom também, né? Sim. Porque fica já protegido, né? Porque vão botar sombrito uma parte, né? Isso, ali, para a horta suspensa, a gente consegue aproveitar a estrutura, né? Até na EPAGRE tem aquelas demonstrativas ali pequenas, mas tem uma grande, como fosse ali o composto com plástico, e aí várias hortas embaixo suspensa, também tem esse modelo lá. Sim, isso tem bastante, né? No máximo, pelos meus vizinhos já tem, né? Só que o problema lá é a ventania também, sempre, né? Ali sim. Ali o problema é o vento que você coloca, nós colocamos lá, quando eu era secretário, colocamos em um mês 2 plásticos, quando é temporada das trovadas, né? Claro, é bacana, né? Se conseguir fazer, é muito bom, né? Por isso que eu acredito que se não fizer o composto, eu vou optar por reflorestamento para pôr o sombrite. E o Morales até me indicou umas plantas para a gente fazer uma barreira, né? Só que vai demorar um pouco para crescer, para evitar esse vento. O sombrito é muito bom, né? O sombrito, ele não pode vir vento, ele passa, né? É bacana o trabalho de vocês lá. Aí nós já peço também para que semeie bastante cenoura. Porque cenoura vai bastante para as creches, para as crianças fazer sopa e tudo. Cenoura, um beterraba, como você falou, né? E o ninja. Não sei se conhece o ninja, o repolho. Ah, o repolho verde, né? É isso. O ninja tem o brócolis também, né? Isso é muito bom para as crianças. Ali a gente colocou o brócolis ramoso e o de cabeça, justamente para ele estar vendo que tem 2 tipos. Já é, né? Mas muito bacana. Valeu, obrigado. Tá? Vanessa, só para terminar, para a gente não se estender tanto, até saldo, o presidente Juninho está nos acompanhando de forma remota, né, ao vivo, e tem deixado um questionamento sobre o horto nas escolas. Também eu acho que faz parte do projeto do horto lá, não sei se vai ser retomado ou não, se tu pode colocar alguma informação a respeito disso. Algumas escolas já receberam substrato, né? A gente visita, vê como é que está a horta, e receberam o substrato e vão receber mudas. E a ideia daquela horta suspensa é para essas escolas que têm um pouco de dificuldade de manter o projeto, porque o mato acaba invadindo, né? Mas para esse ano já tem 3 escolas já auxiliadas, né, pela secretaria. Então tá bom. Obrigado, secretária, pelas informações. Sei que foram levantados alguns questionamentos aqui durante as sessões, mas também sei que cada vereador que está aqui está lutando para que esse projeto continue sendo esse sucesso que sempre foi. E acredito que agora com a EPAGRE também, com essa parceria, só tende a crescer. Obrigado, secretário, pela disposição. Dando continuidade na sessão, convido a primeira secretária Suzana que faça a leitura do expediente do dia. Matérias do expediente do gabinete do prefeito. Ofício número 186/2025. Solicitação de uso da tribuna para esclarecimento sobre o horto municipal. Ofício número 192/2025, em resposta ao requerimento número 45. Ofício número 012/2025, resposta ao ofício número 02/2025, CCJ, utilização do imóvel Casa de Memórias Vereador Carlos Schmitz, para fins administrativos. Ofícios número 199/200/2025, bem como anexo ao ofício 200. Ofício número 202/2025, em resposta ao requerimento número 46 de 2025. Ofícios 195, 196, 197 e 198, encaminhando projetos de lei. Segue o ofício número 203, em resposta ao requerimento número 55/2025.
Indicação 124/2025 do vereador Felipe Braz Luciani. Indica ao senhor prefeito, por meio da secretaria competente, que sejam realizadas a limpeza das margens da via, bem como a remoção do solo acumulado nas margens da rua, com utilização de máquina Bobcat e a roçada da vegetação ao longo de toda a extensão da rua Carlos Herpes. Indicação 125/2025 do vereador Felipe Braz Luciani. Indica ao senhor prefeito, por meio da secretaria competente, que sejam realizadas a limpeza das margens da via, bem como a remoção do solo acumulado utilizando máquina Bobcat e a roçada da vegetação ao longo de toda a extensão da rua Gabriel Antônio Miller e da estrada do Morro do Lagarto e nas vias paralelas. Indicação 126 do vereador Jorge Soares da Silva Winter. Indica ao senhor prefeito, por meio da secretaria, que seja realizado o patrulhamento de todas as ruas do Baixo Canoas. Moção 3/2025 do vereador Carlos Roberto da Luz. Aos nobres pares desta Casa Legislativa, submeto a presente moção de aplausos ao senhor José Bressanini Neto, como forma de reconhecimento póstumo por sua expressiva e duradoura contribuição à comunidade luisalvense, em especial nas áreas social, esportiva, religiosa e de desenvolvimento agrícola. Parecer relator da Comissão 1/2025. Parecer contrário por unanimidade ao PL 19/2025. Projeto de Lei Ordinária 29/2025. Autoriza o município de Luiz Alves a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por intermédio da Polícia Militar de Luiz Alves para a cessão de estagiários do ensino médio e superior. Projeto de Lei Ordinário 30/2025 autoriza o município de Luiz Alves a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por intermédio da Polícia Civil de Luiz Alves para a cessão de estagiários de ensino médio e superior. Projeto de Lei Ordinário 31 institui o Conselho Municipal de Trânsito de Luiz Alves como TRAM, entre outras providências. Projeto de Lei Ordinário 32/2025 dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura de Luiz Alves e dá outras providências. Requerimento número 60, do vereador Carlos Roberto da Luz e Jorge Soares da Silva Winter. Seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que, com fundamento dos princípios da legalidade, publicidade e fiscalização dos atos do Poder Executivo, nos termos do artigo 31, parágrafo 1º e artigo 37 da Constituição Federal, bem como da Lei Municipal número 1944/2022, do Decreto 251/2022 e do Decreto número 79/2025, informe o que segue sobre o funcionamento e a composição do Conselho Municipal de Contribuintes, CMC. Requerimento número 61, do vereador João Sidney da Silva, bem, com o fundamento de que dispõe o regimento interno desta Casa, bem como o artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Luiz Alves, artigo 31 da Constituição Federal, que confere ao vereador o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Vem, por meio deste, requerer à mesa diretora que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal no prazo legal o seguinte: informações detalhadas sobre as convocações de pessoal realizadas no ano 2025, abrangendo concursos públicos, processos seletivos e chamadas públicas, conforme os itens abaixo relacionados. Sobre o concurso público e os processos seletivos em vigência, informar quais cargos do concurso público número 11/2024 e do processo seletivo número 6/2024 já tiveram candidatos convocados e nomeados. Enviar a lista completa e atualizada dos classificados por cargo, indicando o candidato já convocado e suas respectivas datas de nomeação. Candidatos que ainda aguardam convocação, informar quais cargos ainda estão em vagas em vacância e quantas vagas restam para cada função prevista no edital. Explicitar a ordem de convocação, está sendo rigorosamente respeitada a ordem classificatória dos certames
Sobre as chamadas públicas em 2025, o município já realizou 10 chamadas públicas apenas neste ano, conforme publicações no Diário Oficial. Diante disso, justificar por que está sendo feita chamada pública para contratação temporária, em vez de convocar candidatos classificados no concurso ou seletivo vigente. Enviar cópias dos editais e resultados das chamadas públicas realizadas em 2025. Informar quais cargos foram preenchidos via chamada pública e quantas pessoas foram contratadas por essa via até o momento. Indicar se houve candidatos classificados nos certames anteriores que foram preteridos em favor das chamadas públicas. Sobre a gestão da força de trabalho municipal, existe previsão de novas chamadas do concurso ou seletivo ainda para este ano? Está prevista a abertura de novo processo seletivo, mesmo com a atual ainda em vigência? Como está feita a gestão e controle das vagas na área de educação, saúde e demais secretarias que realizam as chamadas públicas? Requerimento 62 do vereador Carlos Roberto da Luz. O vereador presente subscreve no uso das suas atribuições e requer à mesa diretora que seja oficiado o Banco do Brasil por meio de sua superintendência regional em Santa Catarina para que informe no prazo legal o que segue. O imóvel localizado na rua 18 de julho, no município de Luiz Alves, de propriedade do Banco do Brasil e atualmente em aparente situação de abandono, está sendo destinado a alguma finalidade institucional, comercial ou operacional? Caso negativo, qual a motivação para a não utilização do imóvel? Há previsão por parte da instituição para futura utilização, alienação, locação ou cessão do referido bem imóvel? Há interesse do Banco do Brasil em firmar eventual parceria ou cessão com o Poder Municipal para fins de interesse coletivo? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, só por gentileza eu gostaria de pedir a retirada do parecer contrário da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça referente ao projeto de lei número 19/2025. Pedido de vistas, né? Tá certo, então, vereador. A respeito, acato o pedido de vistas do vereador ao parecer contrário da CCJ, coloco em discussão. Não havendo manifestação, eu coloco o pedido de vista em votação. Quem for a favor do pedido de vistas, permaneça como está, caso contrário, se manifestem. Pedido de vistas aprovado por unanimidade. Continuamos então com os destinos. Requerimento, a ordem do dia, para discussão e votação, indicações da Secretaria da Casa para Providências e Praxe, ofícios e demais documentos ao arquivo da Casa à disposição dos senhores vereadores. Neste momento, a palavra está livre sobre o expediente do dia. Concedo a palavra ao vereador da Luz. Boa noite, senhor presidente. Nesse nome, quero cumprimentar todos os pais desta casa. Quero cumprimentar os servidores, a quem nos assiste aqui de forma presencial e quem nos assiste de forma remota. Primeiramente, eu quero pedir aqui a todos os nobres vereadores sobre a moção que eu estou pedindo aqui para o senhor José Bressalini Neto, pela pessoa que ele foi no município de Luiz Alves, uma pessoa muito importante, uma pessoa sempre ligada à religião, uma pessoa sempre ligada a esporte, uma pessoa sempre ligada à agricultura. Tanto é que hoje temos muitas terras aí cedidas por ele, então acho que essa homenagem é merecida, a família vai ficar muito contente. Então quero pedir aqui o apoio de todos os vereadores, né, para a próxima sessão, que esta moção possa estar sendo aprovada. Já fica aqui o meu agradecimento. Fizemos aí também uma indicação, a indicação 60, aí o Jorge, provavelmente o Jorge vai querer falar um pouquinho sobre ela, vou deixar para ele. E a outra indicação, a minha 62, a respeito da obra do Banco do Brasil. Hoje a gente vê, ela é uma obra que está ali em ruínas, é até perigoso para quem passa ali próximo. Há relatos ali que a sacada na frente ali já andou caindo, um pouco de reboco. Então a gente está pedindo essa providência para o Banco do Brasil, que eles tomem uma providência ali, que seja reparada, se eles têm interesse em fazer alguma obra ali ainda, né? Ou reparo, ou demolir, sei lá,
fazer algo que venha fazer o bem para a comunidade, da situação que está hoje ali, ela não pode ficar, até porque isso aí daqui a pouco pode causar um dano muito maior, né? E eu sempre friso, e nós não temos que deixar as coisas acontecer para depois tomar uma medida, né? Primeiro se toma uma medida para que não deixe acontecer nada. Serei, senhor presidente, muito agradecido. Obrigado. Continua livre. Vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Em nome e cumprimento dos demais vereadores e vereadoras, cumprimento aos que estão aqui nos assistindo presencialmente. Obrigado pela presença, aos funcionários da casa, a quem está nos acompanhando de forma remota. Só gostaria, presidente, primeiramente, de iniciar minha fala agradecendo à secretária da Agricultura, Vanessa, pelos esclarecimentos aí, na Tribuna Livre. Obrigado, parabéns pelos trabalhos e que a gente possa sempre estar colaborando de alguma forma. Aqui também, nós, enquanto Câmara de Vereadores, né? Só também justificar, bem brevemente aqui, senhor presidente, as minhas indicações, número 124, né? Onde eu venho pedir uma limpeza das margens da via, né? Com remoção do solo acumulado, com a utilização da bobiquete e roçadas também da vegetação ao longo de toda a extensão da rua Carlos Herves. Estou sabendo, senhor presidente, que uma parte de roçada foi iniciada lá, né? Mas não foi finalizado ainda. Existem uns trabalhos também ali sendo previstos para a abertura de parte da rua, que o vereador Ney também vem cobrando junto, né, vereador Ney? E a gente é uma rua que tem bastante, hoje em dia, muitos moradores já residindo ali, cada vez mais crescendo. Nós vínhamos conversando até antes também com a vereadora Suzana sobre esse assunto. E assim como várias vias são importantes e precisam da manutenção, mas ali especificamente tem a parte também de pavimentação, né, que se não for feita uma manutenção nas margens, logo ela vem a se perder também por conta da falta de drenagem, né? Então a gente realmente percebeu a extrema necessidade, então eu vim só oficializar o pedido aqui na Câmara e aguardo que a Secretaria possa fazer o quanto antes. O mesmo pedido, no mesmo sentido, considerando que fica próximo à via Carlos Herves também, né? Ali há um pedido também para a rua Gabriel Antônio Miller, né? Até no áudio que eu mandei para o Bruno para fazer a indicação, eu menciono que, mais conhecido como Estrada do Morro Lagarto, ela colocou Estrada do Morro Lagarto, mas não tem problema, só para deixar aqui esclarecido também, né? Nós temos as vias também ali paralelas, que a gente pede as mesmas manutenções para a Secretaria de Obra também, certo? Então, deixei aqui o meu pedido registrado na casa, né, no bairro Ribeira do Pai, esses pedidos aqui. Também bem brevemente, senhor presidente, vereador da Luz, com certeza, voto favorável ali, né, e a respeito do senhor Jair Bessanini, uma grande pessoa, e que já fez algumas doações, como você mesmo mencionou ali. A gente precisa reconhecer as pessoas que contribuíram, né, para o bem comum do município aí, para vários ginásios de esporte lá construído hoje. Quem é que estaria disposto, né, a doar hoje um terreno num valor desse? Eu acredito que pouquíssimas pessoas, ou talvez ninguém, se colocaria à disposição para doar algo nesse sentido nos dias de hoje, né, com os valores que estão se invertendo um pouco, digamos assim, né? Então, obrigado por ter lembrado, vereador da Luz, dessa pessoa também, que nós aqui, enquanto, né, vereadores, possamos ir lembrando de pessoas assim, e a gratidão do ser humano é importante e não pode ser perdida. A gente, realmente, eu acho que é importante a gente valorizar esse ato, né? Também queria me colocar aqui, senhor presidente, favorável aos demais pedidos aqui na casa, como requerimento, indicações, isso eu totalmente favorável também. Obrigado pela construção do voto, senhor presidente. Continua livre. Vereador Ney. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, servidores da casa, quem está assistindo de forma presencial e remota. Sim, Felipe, show de bola aí, também a publicação, é uma rua que tem bastantes moradores, como a gente estava conversando antes. Parabéns aí pela iniciativa. Sou da Luz também, né? A gente sabe lá da família Brassanini, lá a gente tem que mais incentivar, que nem o Felipe disse, hoje, nos dias de hoje seria muito complicado a gente ver alguém hoje querer abrir mão de alguma coisa. Então tem que mais parabenizar essas pessoas que queriam ver o nosso município crescer, né? Eu entro hoje, senhor presidente, com um requerimento
sobre a chamada pública, né, e os concursos públicos. Então, para a gente ter um acompanhamento e a prerrogativa do nosso papel como vereador, está fiscalizando, a gente recebeu algumas reclamações, então a gente quer averiguar o que está acontecendo, como é que está o chamamento dessas pessoas que se disponibilizaram a fazer o concurso. Então, a gente sabe também que já teve, realizou já 10 chamadas públicas só esse ano. Então a gente quer entender, sempre que tem um concurso público em aberto, a gente quer entender o porquê que está acontecendo. Então seria isso, senhor presidente. Os demais pedidos sou totalmente favorável, seria isso. Vereadora Suzana. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, os servidores da casa, quem está aqui nos assistindo e assistindo de forma remota. Em relação à sua moção da Luz, sou totalmente favorável. Foi uma pessoa bem conhecida como Nini Bressanini, né? Mais conhecida, a maioria ali na Vila Nova, Ribeirão Pardo, conhecia pelo apelido dele. Então, a família Bressanini sempre fez doações à comunidade ali, então agradecida a toda a família por essas doações ali na comunidade. E em relação aos outros requerimentos e indicações, eu sou favorável. Obrigado, vereador. Vereador Hugo. Boa noite, senhor presidente e demais vereadores, e também que nos estão assistindo aqui presencial, de forma remota. Hoje eu queria falar também sobre a rua Braço Costa, já fiz a indicação já faz uns dias, foi patrolado lá e vieram pedir novamente para pelo menos levar uma carguinha de macadame lá para naquela rua lá, do lado esquerdo, onde que ainda moram os rinhos, né? Eles têm sítio lá e tem um Marquinho que mora naquela rua lá, e eles passam com o trator e diz que está muito ruim, assim, carro pequeno passar, né? Eles uma carguinha de macadame já resolvia tudo. E outra também indicação que eu tinha, da rua 25 de novembro, aquela que foi aqui do seu Arno Guedes, já pedi para o seu Nilton Gueda, ele patrolou, fez uma limpeza muito legal, assim ficou bom. Só que quando chove, precisava de uma carguinha de macadame para subir o caminhão, que é ruim para subir o caminhão lá do seu Quequé, ou lá, né, que tem o guincho lá. Ele pediu, até falei com o Felipe hoje já, né, para ver se podia dar uma ajudada lá para arrumar essa rua. Era só isso aí, senhor. Obrigado, vereador. Fazer uso da palavra também, quero justificar aqui a minha indicação. Fiz um pedido de patrulhamento lá para as ruas do bairro Canoas, Barataca, toda a região lá está precisando de uma manutenção. Já foi feita, né, há um tempinho atrás, algumas semanas atrás, mas agora com as chuvas também está precisando de novo. Então, todas as ruas lá de João Paulo, principalmente as gerais, que são muito utilizadas, João Paulo, Gavião, Antônio Paulo, Braça Derbal e todas as outras que ligam nelas também. Então, se o secretário puder estar indicando lá a patrola essa semana, seria muito bom para a comunidade. Então, fica aqui esse pedido. Como o vereador Carlos falou, a gente protocolou um requerimento hoje, pedindo algumas informações a respeito dessa comissão, que às vezes passa até despercebida, né? A gente tem a Comissão Municipal de Contribuintes. É uma comissão tão importante quanto qualquer outra que está sendo criada ou que já existe. Através delas que é julgado todas as ações de tributação do município. Vou dar um exemplo, por exemplo, você pediu uma isenção de IPTU ou pediu de ITBI, não ficou de acordo com o valor que tu queria e a prefeitura negou ou por algum motivo não entraram em acordo, é nessa comissão que tu vai pedir recurso. E lá eles vão avaliar se o teu pedido de recurso é válido ou não. Então, é uma comissão muito importante, a gente fez essa solicitação. Os membros, se teve alguma ação, se teve alguma sessão durante esse ano, os pareceres que lançaram, está tudo ali no requerimento. Então, que eles possam responder conforme está no requerimento, para a gente também poder acompanhar essa comissão que é tão importante. A gente vê que na ordem do dia tem a criação de mais duas comissões. Conselho, né? Conselho Municipal de Trânsito, que é um projeto que está ainda em discussão,
e outro projeto que é o Conselho Municipal da Cultura de Luiz Alves, que também a gente vai avaliar nas comissões para que a gente possa colocar em votação. Vereadora Luz, tens a tua moção, vai à votação na semana que vem também, hoje vai a leitura, mas não tenho dúvida que os vereadores vão acatar esse pedido. Quem conhece a pessoa, e claro que não são todos, né, que a gente vai ir de acordo, mas uma pessoa que luta pelo município, que fez uma doação dessa, com certeza merece ser celebrado e merece uma homenagem, assim como qualquer outro que já colocou aqui também na casa. Então, o meu voto também será favorável quanto a isso. Não havendo mais manifestações, daremos início às votações conforme a ordem do dia, obedecidas à ordem prevista no artigo 52 do Regimento Interno desta Casa. Coloco em discussão o requerimento 60 de autoria do vereador da Luz e vereador Jorge. Não havendo manifestações, coloco em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento 60, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 61 de autoria do vereador João Sidney. Não havendo manifestação, coloco em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento 61, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 62, de autoria do vereador da Luz. Não havendo manifestações, coloco em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento 62, aprovado por unanimidade. Encerradas as votações, a palavra está livre para explicações pessoais. Vereador da Luz. Só gostaria de fazer aqui parabenizar o CPC ontem da Nossa Senhora Auxiliadora, nossa capela no Alto Mastro, onde foi realizada ontem a festa, e agradecer lá o povo também que teve presente lá, que pôde estar presente, e não podia deixar de agradecer as cozinheiras lá, fizeram um excelente almoço lá, onde todos saíram me elogiando. Então a gente não podia deixar de em branco e fazer esse agradecimento a todo o CPC da comunidade da Nossa Senhora Auxiliadora. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Felipe. Obrigado, senhor presidente. Só gostaria de trazer o conhecimento aqui dos demais vereadores, talvez já acompanharam nas redes sociais, mas a questão aí um pouco da SEMEC, né, o trabalho da SEMEC que tem feito aí, algumas atuações da Secretaria de Esporte nessa última semana, então que tiveram a participação na corrida da APAI de Brusque, através do projeto Pernas Solidárias, da Secretaria da IAME, levando alguns munícipes, né, para a experiência. O cadeirante Joaquim Quiniz, aí, acho que todos conhecem muito bem. Os condutores aí teve a Kátia Melcoreto, a Andressa Sotti Ranguete, a Leia Tirone, Marineuza Quiniz, também do Balé Epa, que participou do Massara Festival Dança, nesse final de semana agora, né, Luiz Alves esteve presente em Massaranduba, no Festival de Dança, e conquistou 2 primeiros lugares no Dança Popular Conjunto Júnior e Dança Popular Conjunto Infantil também. Indicação de melhor grupo nas categorias Júnior e Infantil também. Início também de implantação dos novos polos de escolinhas municipal de esporte, futsal e vôlei, atendendo as comunidades do Serafim, do ginásio de esporte Valdemar Voles, e no Rio do Peixe, Escola União Bornaus também. Professora Elizabeth Reichert também teve a confirmação e participação no próximo dia 31 de maio, a inscrição de 30 alunos para a segunda etapa estadual do Karatê na cidade de Ilhota. Então a gente só traz o conhecimento, né, de todos, que aqueles que não sabiam ainda, né? A gente conversou bastante na rua ali que tentaríamos manter o que já havia de bom. A gente ia tentar ampliar alguma coisinha que desse para melhorar. Acho que é o intuito de todo político de bom caráter, boa índole, boa intenção, é isso aí, manter o que está bom, tentar melhorar alguma coisa que a gente precisa melhorar. Então, acredito que a Secretaria de Esporte, dentro das suas limitações, está
está buscando fazer a parte dela também. Senhor presidente, agradeço pela concessão da palavra. Boa noite a todos. Vereador Suzana. Boa noite novamente. Felipe, como líder de governo, eu peço para, quando há patrulhamento nos bairros, que na semana passada foi para Laranjeiras, que já faça todas as ruas, porque as pessoas vejam a patrola, ligam para a gente, pede para passar aqui na Canharana, ou pede para passar em tal rua, e muitas vezes a gente consegue falar com o secretário, mas o secretário não consegue contato com o patrulheiro, né? Por falta de área e tudo mais. Então, a hora que for passar a patrola, já passa em todas as ruas. Já peça para o patrulheiro ir fazendo tudo, né? Do bairro, para não precisar depois retornar. Então, seria isso, senhor presidente. 1 minuto, líder de governo, Filipe. Obrigado, presidente. Não, Suzana, concordo 100% contigo. A gente vem batendo nessa tecla também, sabe? Às vezes acontece que é um problema na máquina, pode acontecer. Às vezes alguma outra intercorrência mais urgente, lá desloca a máquina. Mas a gente já está trabalhando forte nessa ideia. A gente concorda contigo, quando começar a fazer isso vai melhorar bastante coisa. Mas eu anotei aqui e eu vou estar cobrando em teu nome lá também por isso aí, ok? Vereador Ney. Boa noite novamente. Vi na ordem do dia o vereador Jorge comentou, mas vou comentar novamente aqui. Queria deixar o recado para o governo, se o Filipe puder anotar. Eu gostaria que desse uma atenção forte na rua João Paulo, lá de Canoas. Tá feio o negócio lá, né? Até teve um caminhão lá que deu problema também, né? Foi chamada a patrola da secretaria. Não só patrolar, mas talvez também botar um macadame, sabe? Está precisando, não talvez na rua toda, mas nos pontos mais estratégicos lá, que tem pontos lá que precisa estar bastante necessitado, sabe? Outra coisa, senhor Filipe, direcionado ao senhor do governo, gostaria que o senhor anotasse ali e fizesse o pedido para estar atualizando. Eu sei que tinha um projeto da rua São Domingos Sávio, né? Eu vejo que é uma das únicas ruas da banda da Dom Bosco que está precisando de asfalto, né? A gente vê que está saindo bastante casas, ali é uma rua que está ficando bastante movimentada. Então eu vim pedir ao senhor que leve ao executivo para estar atualizando o projeto, para estar asfaltando, dando as devidas melhorias naquela rua. A última vez que eu tinha visto, acho que foi feito o projeto lá em 2019, 2018, estava custando em torno de 200 ou 300 mil reais. Hoje vai passar longe, né? Mas talvez a gente, como sabe que é uma das únicas ruas que está faltando asfalto, a gente vai pleitear para estar conseguindo um recurso, vendo o que consegue, para estar atendendo aquela rua, para chegar a melhoria para aquela rua lá também. Então, gostaria que pedisse a atualização desse projeto para a gente ter em mãos, para a gente estar vendo o que consegue fazer para estar atendendo aquela rua. Seria isso. Um minutinho, líder do governo. Sim, senhor presidente, só para alguma coisa já tinha resposta, já vou adiantando, né? O Rua João Paulo e o vereador Ney, algumas pessoas me cobraram, eu cobrei eles também, tá? Até no meu entendimento já tinha sido feito alguma coisa, então não fui, eu vou levar a cobrança. E sim, tem um projeto da Rua São Domingos, sabe, né? Só que provavelmente está desatualizado. Você gostaria da atualização para poder ter o orçamento em dia. É isso? A gente vai iniciar essa semana ainda. Tá certo? Vou fazer uso da palavra. Acatando também o teu pedido, vereador Ney, quando eu falei na ordem do dia, realmente lá a João Paulo, o Gavião também, mas a questão mais é patrulhamento. Tendo patrulhamento, porque elas foram recém-macadamizadas, né? Então, claro que lá na João Paulo tem uns pontos lá que eu concordo contigo que já necessitaria de umas carguinhas e outra já ser colocado no local, mas fazendo a patrolada, líder de governo já ajuda muito. Que bom que trouxe a notícia que também está com essa preocupação, e tenho certeza também que o secretário vai deslocar a patrola lá para fazer esses reparos ainda durante a semana. Então,
Então a gente está acompanhando também esse trabalho lá. Queria falar um pouquinho a respeito também da SEMEC, tu comentou ali da Pernas Solidárias, né? Só quero aproveitar o gancho, não estava na minha pauta, mas aproveitar o gancho. Isso aí é um projeto fantástico, que realmente a Secretaria tem que fomentar cada vez mais e foi um trabalho iniciado lá atrás do Henrique, que deu muito certo e que agora o Ivan tem que ser continuado e cada vez mais. Então, parabéns por ter essa iniciativa de ter continuado, ter ido lá, ter levado o Joaquim, é uma criança que adora, e parabéns por esse trabalho também. Do balé pude acompanhar mais uma vez, foi para uma Massaranduba, trouxe 2 premiações, primeiro lugar nas 2. A gente vê como o balé a ECLA leva o nome do nosso município para fora. Então é outro projeto que a gente tem que lutar para melhorar. E quando eu digo melhorar, a gente já pensa na estrutura deles, né? Eu sei que o vereador Felipe tem recurso lá, tem de outro deputado, e eu queria dizer que eu e o vereador Lully, na última quinta-feira, o vereador Lully, o senhor não pôde me acompanhar, estive na companhia do vereador da Luz, lá na Leste, no gabinete do deputado Marcos Vieira, e que garantiu que vai indicar R$200 mil para colocar nesse projeto da reforma. Então, é mais 200 mil para somar, e tenho certeza que vai ajudar nessa melhoria, porque eles merecem, né? Não precisa nem dizer nada, né? Cada vez que sai, traz um prêmio, então só isso já diz tudo, né? Vereador Felipe, então, mais 200 mil, e a hora que cair, a gente espera que realmente a prefeitura comece, porque se a gente está ansioso pela reforma, só imagina as professoras, a Giovana que batalha tanto, todas as professoras e as crianças que estão lá dentro aguardando uma melhoria, né? Então, só para dizer, assim que formalizar também o pedido, vereador Lully, faço questão que a gente possa fazer presente lá e entregar pessoalmente ao secretário e também às professoras lá no Baleia Recla. Falar um pouquinho também do evento. Não deixou de ser um curso, mas também é um evento, né? Onde a gente pôde comparecer na sexta-feira, Political, do Instituto Pirilo, uma formação que estava presente o vereador Ney, a vereadora Suzana, vereador da Luz, eu e a nossa assessora servidora aqui, a Bruna, nos acompanhando nessa formação de comunicação. A gente, por alguns momentos, apesar de a gente ter um pouquinho mais de expectativa no curso, mas por alguns momentos a gente pôde captar algumas coisas que a gente vem fazendo errado e algumas coisas que a gente vem fazendo certo e que podemos melhorar. Tenho certeza que cada um de nós tirou de lá algo bom e que com certeza vai botar em prática. Então, só passando para a população também a nossa ida nesse evento. Lembrando a todos, então, que está disponível a ouvidoria da Câmara Municipal, canal para registro de solicitações, reclamações, elogios, sugestões e denúncias. Acesse o link Fala BR, disponível no site www.luisalves.sc.leg.br e conheça a ouvidoria. Convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no auditório da Câmara no mesmo horário, no dia 26 de maio. Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença e participação dos nobres pares, de todos os presentes, e dou por encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos e uma boa semana.